Você está sentado numa sala. Alguém do outro lado bocejar. Você não conhece essa pessoa direito. Ainda assim, 2 segundos depois, você boceja também. Parece um acidente bobo. Mas a resposta real é muito mais estranha. Seu cérebro acabou de copiar o corpo de outra pessoa sem pedir sua permissão. Nenhuma palavra foi trocada. Nenhum pensamento consciente decidiu isso. E, no entanto, o seu maxilar se abriu do mesmo jeito, no mesmo ritmo, como se um comando invisível tivesse passado de uma cabeça para a outra. O que exatamente está sendo transmitido? Por décadas, cientistas trataram essa pergunta como piada de corredor. Depois, um pesquisador chamado Robert Provine, da Universidade de Maryland, decidiu levá-la a sério. Ele passou anos filmando pessoas bocejando, contando bocejos em vídeos, medindo quantos segundos separavam um bocejo do próximo. Ele descobriu que basta ler a palavra bocejo repetidas vezes para que uma pessoa comece a bocejar sozinha, sem ninguém por perto. Nem precisa de rosto, nem precisa de som. Só a ideia já é suficiente para disparar o gesto. O que ele encontrou mudou tudo. Bocejar ao ver outra pessoa bocejar não é frouxidão social. É um dos comportamentos mais antigos e automáticos que o seu cérebro ainda carrega. Volte com a mente 60 milhões de anos. Não existiam humanos ainda. Existiam pequenos mamíferos vivendo em grupos, dormindo amontoados, dependendo uns dos outros para perceber perigo antes que fosse tarde demais. Um bocejo, nesse contexto, não era sono. Era sinal. Um jeito de dizer, sem som algum, estou ficando cansado, preciso ficar alerta, e você também deveria. Se um do grupo bocejava e os outros copiavam o gesto, o grupo inteiro sincronizava seu estado de vigilância no mesmo instante. Isso não é coincidência biológica, isso é sobrevivência em equipe. Esse reflexo não aparece só em humanos. Chimpanzés bocejam ao verem outros chimpanzés bocejarem. Cães bocejam ao verem seus donos bocejarem. E alguns estudos sugerem que cães bocejam mais para pessoas que conhecem bem do que para estranhos. Até leões vivendo em bando parecem sincronizar bocejos antes de caçadas coletivas, como se o gesto ajudasse o grupo inteiro a alinhar o próprio estado de energia antes de agir junto. Se um comportamento sobrevive intacto em espécies tão diferentes, separadas por milhões de anos de evolução, ele geralmente não é acidente. Ele resolveu um problema real e continuou sendo útil demais para desaparecer. Faz sentido, então, que esse reflexo não tenha desaparecido com o tempo. Ele só mudou de roupa. Hoje você não está numa caverna cercado por predadores. Você está numa reunião de trabalho, num ônibus lotado, assistindo televisão ao lado de alguém. Mas o mecanismo dentro do seu crânio continua rodando o mesmo software de 60 milhões de anos atrás. Curioso, não é, que algo tão primitivo continue ativo dentro de um cérebro que hoje sabe programar computadores? Aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca percebeu. Bocejar contagiosamente não acontece igual em todo mundo. Alguns indivíduos praticamente nunca pegam o bocejo de outra pessoa. Outros pegam quase toda vez. Por muito tempo, ninguém sabia explicar essa diferença. Então, pesquisadores da Universidade Duke, liderados pela geneticista Elizabeth Cirulli, decidiram estudar gêmeos. Eles queriam saber se essa suscetibilidade ao contágio vinha da genética ou do ambiente. O resultado surpreendeu a própria equipe. Uma fatia enorme dessa variação, algo entre 40% e 60%, dependendo do estudo, parecia estar escrita no seu DNA antes mesmo de você nascer. Seu corpo já vinha programado para copiar ou para resistir antes de você conhecer qualquer pessoa que fosse bocejar perto de você. A equipe também notou que essa suscetibilidade muda com a idade. Crianças muito pequenas quase não pegam bocejo alheio. Só a partir dos 4 ou 5 anos, essa capacidade começa a aparecer com força, exatamente na mesma fase em que o cérebro infantil começa a desenvolver o que os psicólogos chamam de teoria da mente, a habilidade de imaginar o que se passa dentro da cabeça de outra pessoa. Não parece coincidência que as duas coisas apareçam juntas. Talvez pegar um bocejo alheio seja, na verdade, uma das primeiras provas de que o seu cérebro aprendeu a se colocar no lugar de alguém. Mas genética sozinha não fecha a história. Existe outra camada, ainda mais estranha. Um pesquisador japonês chamado Atsushi Senju notou algo intrigante ao estudar crianças no espectro autista.
Crianças neurotípicas, ao verem um adulto bocejar, quase sempre bocejavam também, quase por reflexo. Crianças autistas, no entanto, bocejavam contagiosamente com muito menos frequência, mesmo prestando atenção total ao rosto da pessoa. A diferença não estava na visão, estava em outro lugar, mais profundo. Parecia estar ligada à forma como o cérebro processa empatia, a capacidade automática de sentir com o outro sem precisar pensar sobre isso. Isso muda completamente o que um bocejo significa. Ele deixa de ser puro sono contagioso e passa a ser uma espécie de termômetro social. Quanto mais próximo você é de alguém emocionalmente, maior a chance de pegar o bocejo dessa pessoa. Estranhos bocejam menos uns para os outros do que amigos próximos. Amigos próximos bocejam menos entre si do que familiares. E dentro da família, ninguém pega bocejo tão rápido quanto entre mãe e filho. O seu corpo está, sem que você perceba, medindo o quanto você se importa com quem está na sua frente. Já reparou como você quase nunca boceja perto de um estranho na rua, mas sempre boceja perto de quem você ama? Pesquisadores da Universidade de Pisa testaram exatamente essa hierarquia, observando primatas em ambiente natural, cronometrando quanto tempo levava para um bocejo se espalhar, dependendo do grau de parentesco e amizade entre os indivíduos observados. O padrão que apareceu foi quase perfeito, como uma escada. Parentes próximos contagiavam mais rápido que amigos. Amigos contagiavam mais rápido que conhecidos. Conhecidos contagiavam mais rápido que estranhos completos. Nenhuma palavra foi dita durante todo o experimento. O vínculo emocional simplesmente vazava para fora do corpo, visível a olho nu, apenas observando quem copiava o bocejo de quem. Existe ainda uma terceira peça nesse quebra-cabeça, talvez a mais bizarra de todas. Um cientista chamado Andrew Gallup propôs que bocejar pode não ter nada a ver com sono, pode ter a ver com temperatura. Gallup mediu a atividade cerebral antes e depois de um bocejo e percebeu algo curioso: um pico de fluxo sanguíneo entrando e saindo do crânio bem no momento do bocejo. Sua teoria é que o bocejo funciona como um sistema de resfriamento, puxando o ar frio para dentro, esfriando o sangue que circula pelo cérebro, ajudando o órgão a manter uma temperatura ideal para funcionar. Em experimentos, pessoas que seguravam compressas frias na testa bocejavam menos ao assistir vídeos de outras pessoas bocejando. O cérebro parecia dizer, sem palavras, "Já estou fresco, obrigado, não preciso copiar isso agora." Gallup foi além e testou pessoas em ambientes com temperaturas diferentes, algumas em salas quentes, outras em salas frias, todas assistindo ao mesmo vídeo de alguém bocejando repetidamente. Nas salas quentes, o contágio disparava. Nas salas frias, ele praticamente desaparecia. Isso explicaria por que você boceja tanto mais em ambientes abafados do que ao ar livre num dia fresco, e por que ventiladores e ar-condicionado, curiosamente, reduzem a frequência de bocejos numa sala cheia de gente. Seu cérebro, o órgão mais caro energeticamente do seu corpo, parece estar constantemente monitorando sua própria temperatura interna, e o bocejo é apenas o alarme visível desse termostato invisível. Reúna essas três descobertas e a imagem que aparece é surpreendente. Um bocejo contagioso é, ao mesmo tempo, herança genética escrita antes do seu nascimento, um sinal de vínculo emocional medindo o quanto você se importa com quem está ao seu lado, e um ajuste de temperatura mantendo seu cérebro funcionando dentro da faixa certa. Três sistemas completamente diferentes, escondidos dentro de um gesto que você faz sem pensar 2 vezes por dia inteiro. Reúna essas 3 descobertas mais uma vez, agora com todos os detalhes. Um bocejo contagioso é herança genética escrita antes do seu nascimento, com força variando conforme os genes que você recebeu dos seus pais. É também um sinal de vínculo emocional mais forte entre mãe e filho do que entre 2 estranhos, mais forte entre amigos do que entre conhecidos, uma escada invisível medindo o quanto você se importa com quem está ao seu lado. E é, ao mesmo tempo, um termostato biológico, disparando mais em salas quentes e menos em ambientes frescos, ajustando a temperatura do órgão mais exigente do seu corpo. 3 sistemas completamente diferentes, 3 explicações que a ciência levou décadas para separar, escondidos dentro de um gesto que você faz sem pensar 2 vezes por dia inteiro. E aqui está o espelho moderno dessa história antiga. Numa videochamada de trabalho, alguém boceja na tela. Minutos depois, metade da equipe está bocejando também, mesmo estando em cidades diferentes, sem contato físico algum.
apenas olhando um rosto através de uma câmera. Alguns estudos recentes mostram que esse contágio funciona até por vídeo, mesmo quando a pessoa sabe conscientemente que está vendo uma gravação e não alguém ao vivo. O reflexo não pergunta se a imagem é real, ele só reconhece o gesto e responde. O mesmo sistema que existia para sincronizar grupos dormindo juntos numa caverna, agora atravessa fibra óptica e satélites para continuar fazendo exatamente a mesma coisa: sincronizar corpos que nem sabem que estão sendo sincronizados. Não é impressionante que um comportamento de 60 milhões de anos ainda funcione perfeitamente através de uma tela de computador? Existe um detalhe a mais que quase ninguém comenta. Pessoas idosas tendem a pegar menos bocejos alheios do que jovens adultos, e isso não parece ligado apenas à empatia diminuindo com a idade. Alguns pesquisadores sugerem que o sistema de espelhamento no cérebro, aquele conjunto de células chamadas neurônios espelho, ativado toda vez que você observa alguém fazer algo e sente um eco disso no próprio corpo, perde um pouco de sensibilidade ao longo dos anos. É o mesmo sistema que faz você se encolher ao ver alguém tropeçar ou sorrir sem querer ao ver um bebê rindo. O bocejo contagioso pode ser, na verdade, o teste mais simples e mais barato que existe para medir o quanto esse sistema de espelhamento ainda está afiado dentro de você. Nenhum equipamento é necessário. Só um vídeo de alguém bocejando e um cronômetro contando quanto tempo você resiste antes de copiar. Quanto tempo você acha que resistiria agora se alguém do seu lado bocejasse neste exato segundo? Da próxima vez que alguém bocejar perto de você e o seu corpo responder antes mesmo de você decidir, lembre-se do que realmente está acontecendo. Não é preguiça. Não é coincidência. É o eco de um sistema de alerta ancestral, testando, em tempo real, o quanto você está sincronizado com quem está ao seu redor. Você estava sentado numa sala, alguém bocejou e, sem perceber, seu cérebro respondeu a uma pergunta que vem sendo feita há 60 milhões de anos. Você ainda está com a gente?